A paz seja com todos, irmãos. Hoje eu não perguntei a todos, mas quem está feliz aí? É? Continue dizendo que a escolha é sua. Só sua. Irmãos, eu tinha preparado um esboço e pela primeira vez isso vai acontecer. Isso nunca tinha me acontecido não, mas sempre existe a primeira vez. E eu tinha preparado uma mensagem que hoje eu, conversando com o Senhor, Ele me deu essa mensagem. Mas eu cheguei aqui e entrei na salinha, comecei a preparar esse esboço. E eu comecei a escutar o louvor. Entrei aqui nesse último louvor. E o Senhor falando da sua misericórdia. O Senhor falando do seu poder. O Senhor falando que Ele não se esqueceu de você. Que Ele é o Deus que guarda, que é o Deus que cuida de nossas vidas. E eu falei, Senhor, mas essa mensagem não tem nada a ver com o louvor. E eu confesso que muitas das vezes eu entro aqui e o louvor justamente é aquele que se conecta com a mensagem. Mesmo sem eu e a pastora muitas vezes conversarmos sobre o tema de uma mensagem, eu acho que eu nunca fiz isso com ela. E hoje o Senhor falou, não. Eu já falei uma mensagem. E o Senhor falou, fala dessa mensagem. Porque já que o Espírito está nos conduzindo a exaltar o nosso Deus pelaquilo que Ele é e principalmente pelaquilo que Ele faz em nossas vidas também, por que não falar de algo assim? E aí Ele me levou de novo a um texto. Quem esteve aqui na consagração, não nessa última, mas aqui eu trouxe uma mensagem rápida, ouviu essa mensagem, eu vou trazer ela de novo hoje. Não tem esboço, não tem nada, apenas o texto da palavra de Deus nós vamos ler, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a gente vai ler a partir do versículo 20. No capítulo 27, vai contar a história de quando Paulo foi enviado para Roma. Paulo, aquele grande apóstolo do Senhor, que um dia foi o grande perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu, estudioso da palavra. A Bíblia relata que Paulo, ele teve as melhores escolas. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da Torá naquela época. Paulo, que era uma pessoa culta, da tribo de Benjamim, era fariseu, estudioso, e ele, por toda a cultura, por todo o entendimento que ele tinha da palavra, quando Jesus veio, quando surgiu a igreja, Paulo começou a persegui-la porque ia de contrário ao que era a lei. Então, Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Mas, certa feita, a caminho de Damasco, quando ele ia mais uma vez a perseguir os discípulos de Jesus, para poder matá-los inclusive, Paulo tem um encontro com Jesus. E Paulo, nesse encontro com Jesus, uma grande luz aparece, e ele, junto com o cavalo, ele cai desse cavalo. Paulo fica cego, é levado à casa de Ananias, e lá ele fica até ser revelado todas as coisas a ele. E depois daquele encontro, a vida de Paulo muda.
Porque Paulo, de perseguidor, passa a ser apóstolo do Senhor. Paulo, ele fica 3 anos na Arábia. Alguns autores, inclusive, consideram que foi um grande discipulado, um grande seminário que Paulo teve com o Espírito Santo. E aí então Paulo volta, cheio do Espírito Santo, e começa a trazer a sua mensagem. Só que ele é rejeitado em Jerusalém, porque lá quem governava a igreja já era Pedro, Tiago. E aí então Paulo se junta a Barnabé na sua primeira viagem missionária. Paulo faz a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária, espalha todo o evangelho em torno de Israel. Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. E se nós hoje temos aqui um pleno conhecimento da palavra de Deus, é porque Paulo, ele rompeu as fronteiras. E esse homem deu a vida pelo evangelho. Por isso que ele, certa feita, também disse que para ele o morrer era lucro. O viver em Cristo e o morrer nessa carne era lucro para ele, porque ele tinha compreendido e ele estava cheio do Espírito. Mas aqui nesse texto vai dizer que Paulo estava sendo levado para Roma. E por que levado para Roma? Porque todos os judeus começaram a perseguir Paulo dessa vez. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. E aí então Paulo foi perseguido. E os judeus, os fariseus daquela época, conseguiram a condenação de Paulo. Porém, Paulo tinha uma dupla cidadania. Paulo também tinha uma cidadania romana. E aí então, Paulo, ele, usando dessa cidadania, uma vez que o império daquela época era o Império Romano, Paulo diz, não, eu quero ser julgado em Roma. Como cidadão romano, eu tenho o direito de ser julgado lá, não aqui por vocês. E aí então, Paulo é levado a Roma. E aqui nessa história vai começar a dizer que Paulo entra num navio, e lá nesse navio, com outras pessoas, ele vai em direção a Roma, e de navio levava-se dias para chegar lá. Mas nesse capítulo 27, começa a dizer que durante essa viagem, Paulo, ele aporta em um porto e depois passa para outro navio, mas durante a viagem, começa uma tempestade. Na verdade, uma grande tempestade. E essa tempestade foi tanta que, a partir desse versículo 20, quando nós lemos lá no capítulo 27, vai dizer assim, ó: e não aparecendo sol, nem estrelas, durante muitos dias, aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Em algumas traduções vão dizer que dissipou toda a esperança de eles serem salvos. E, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma situação tão difícil, irmãos, tão difícil, que muitos chegaram a essa situação de perder a esperança de serem salvos. Muitos acham por tardia a volta de Cristo, irmãos. Muitos já estão desestimulados, frios, mortos espiritualmente. E diante dessa tempestade que está acontecendo no mundo, crise econômica, crise política, crise mundial entre nações, fome, desemprego, muitos estão perdendo a esperança. E aqui começa dizendo que Paulo disse, olha, perderam as esperanças. Eles estavam no mesmo barco e eles estavam perdendo a esperança de serem salvos.
Ou seja, um caminhar, uma trajetória de vida que muitas vezes nós achamos que não vai ter solução. Mas Deus está conosco, irmãos. E durante essa trajetória, nós nunca podemos perder a esperança, porque a sua palavra é infalível. A sua palavra garante que Ele estaria conosco todos os dias. A sua palavra garante que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não seria atingido. Ou seja, a palavra garante tudo isso, mas a tempestade veio. Eles não conseguiam enxergar a luz, nem a luz do sol, nem a da lua, das estrelas, porque uma grande tempestade estava sobre eles. E isso pode estar acontecendo na sua vida, e você não está enxergando mais a luz, e você perdendo a sua esperança, a sua vontade de viver. Talvez muitos entrando em depressão, muitos aí tentando, mas não conseguem reagir. E eles estavam nesse barco, na mesma situação. E aí no versículo 21 diz: e havendo todos, olha, e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os, dizendo: senhores, devíeis ter dado os ouvidos aos meus conselhos, e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Olha, irmãos, quantos e quantas vezes já foi avisado para as nossas vidas? Quantas e quantas vezes Deus enviou alguém para nos avisar: olha, não faça, não vai, mas nós insistimos às vezes. Nós insistimos e nós fomos nesse barco, nós deixamos ser levado por ele, mas a tempestade veio. Se você voltar lá no versículo 9, olha as palavras que Paulo disse à tripulação. Ele disse assim no versículo 9 do mesmo capítulo: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ou seja, aquele sábado da qual eles jejuavam, admoestou Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, quantas e quantas vezes Deus já enviou pessoas para estar ao seu lado, para dizer: não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo, mas nós não conseguimos ouvir. A palavra de Deus vai dizer, eu não lembro se em 1 Coríntios 14:10, que há muitas vozes, irmãos, no mundo. Há muitas vozes. Vozes do homem, vozes de espíritos malignos, vozes de profetas, vozes de anjos. Há muitas vozes nesse mundo e nós precisamos saber discernir aquela que vem de Deus e aquela que não vem. Mas nós estamos simplesmente escutando. Quando nós ligamos a TV, olhamos as redes sociais, quantas vozes estão falando hoje? Uns a favor, outros contra, uns prós, ou não importa o que. Mas nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. O problema é que nós não estamos ouvindo, nós não estamos reconhecendo. A palavra de Deus vai dizer que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Nós precisamos ouvir a voz. Uma das coisas que eu percebo que cada dia mais se tem acabado nas igrejas. Quem aqui consegue fazer gabinete toda necessidade que tem, todo momento em que está passando algo? Gabinete virou sinônimo de apenas cobrança, apenas de insultos. Gabinete hoje não é mais necessário, irmãos.
Sabe o que tem acontecido? Eu não sou contra a psicologia, não, irmãos, eu sou a favor. Eu estudei ciências, e eu sei o quanto é importante. Mas hoje, as pessoas têm mais procurado psicólogos do que pastores para poder confessar as suas necessidades. Passam por uma batalha espiritual, passam por um problema espiritual, e deveriam estar recorrendo aos pastores, mas não. Recorrem a outro âmbito. Mas a palavra está aqui, irmãos, para que a gente possa ouvir Deus falando. A palavra de Deus nada mais é do que a voz do Senhor. E a gente não ouve, e é por isso que durante as tempestades, nós perdemos a esperança, muitas vezes, irmãos. Nós não podemos perder essa esperança. E voltando lá no texto, lá no versículo 22, Paulo continua dizendo, mas já agora, né? Ou entretanto agora, exorto-vos, aqui tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me. E ele disse, naquele dia, ele disse uma palavra. E ele disse assim, Paulo, o que é que diz aí? O quê? As 365 vezes que essa palavra aparece, irmãos, o Senhor disse, não temas. E ele disse, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo, irmãos. Sabe o que o Senhor diz? Não temas. E aí eu faço uma menção, abre aspas agora. Ande com quem presta, irmãos. Porque aqueles outros que estavam no navio, a palavra de Deus diz que foi entregue a Paulo por causa da vida de Paulo. Já imaginaram, irmãos? Com quem vocês andam? Porque o Senhor, Ele foi misericordioso. Ele disse assim, o anjo disse assim, é imperativo que compareças diante de César. Ou seja, é uma ordem de Deus, é uma vontade de Deus. Deus já tinha decretado que Paulo deveria comparecer ao tribunal de César, e não importa o que acontecesse, ele iria chegar do outro lado, irmãos. Todos lembram aqui daquela passagem que os discípulos tinham recebido a ordem do Senhor, vá por outro lado, e eles embarcaram naquele barco e começaram a navegar, mas durante a madrugada veio a tempestade, e eles começaram a temer, começaram a ficar desesperados, até que Jesus aparece, irmãos, e eles não tinham entendido a ordem do Senhor, vá para o outro lado, lá eu me encontro com vocês. Jesus já tinha decretado para eles, e Jesus já decretou na sua vida a vitória, a bênção, a prosperidade. Ele já decretou todas essas coisas, irmãos. Só que existe tempestade durante a nossa caminhada, sim. Vai ter tempestade, vai ter dificuldade, mas não importa. O que importa é nós ouvirmos a voz do Senhor, e eu ouvi Ele dizendo, não temas, vá adiante, porque eu já dei a ordem, é imperativo que você chegue do outro lado, não importa o que aconteça, o Senhor já decretou, Ele já derramou sobre nós a sua graça.
E o que mais pode acontecer? A morte já não tem mais poder sobre nós. Ela já não tem mais poder. Nós já somos livres. E nós venceremos com Cristo, porque se morremos com Ele, a palavra de Deus diz que com Ele também viveremos. Então, irmãos, não temas. Está tempestade, eu estou desempregado, eu estou sem recursos, está difícil, não importa, não temas. Confia nele, porque o mais Ele fará, irmãos. E aí então, aqueles que estavam no barco ouvindo essa palavra, e ele disse lá no 24, não temas, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César, e por isso Deus, por sua graça, ou seja, por algo que não é merecido, mas que Deus nos entregou, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. E aí então, irmãos, ele diz lá no 25, portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Você crê em Deus, irmãos? Você precisa crer. Você precisa ler essa palavra, irmãos. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica questionando, é uma palavra de prosperidade lá. Não, irmãos, a palavra está aqui. Você lê e deixa o Espírito atuar na sua vida da forma que você quiser, irmãos. Você toma posse daquilo que você quiser. E ele fala no 26, certamente seremos arrastados para alguma ilha. Ou seja, Paulo leva uma palavra de ânimo. Ele fala, ninguém vai se perder. Vamos crer. Porque o Deus que eu confio, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Nós estamos aqui no meio da tempestade, no meio do mar, não avistamos nada, mas Ele vai nos levar para uma ilha qualquer, irmãos. Ele vai nos levar para algum lugar. Talvez ainda não entendemos qual é o lugar que Ele quer nos levar, mas Ele vai nos levar, irmãos. E aí, no 27, vai dizer assim, versículo 27. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando de terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que amanhecesse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Irmãos, sabe, nós temos que continuar juntos, irmãos. Nós temos que batalhar juntos. Nós estamos no mesmo barco, que é servir ao Senhor, mas muitos querem se afastar, muitos querem correr, não adianta. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que nós que estivermos vivos subiremos juntos e nos encontraremos com Ele nos céus. Nem nós vivos, nem os mortos, todos juntos subirão, irmãos. Mas esses queriam abandonar o barco, eles queriam se salvar apenas pensando em si, irmãos. E nós não podemos abandonar. Quantos casais estão aí tentando se incluir, porque querem abandonar o barco? Irmãos, a tempestade chegou, nós temos que permanecer juntos, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Porque esse texto nos mostra que Paulo, mesmo naquele dia de tempestade, eles estavam jejuando. Não importa, ele jejuou.
E sabe, irmãos, nós estamos numa tempestade, o que estamos fazendo agora? Tentando lançar o bote salva-vidas fora? Será que nós estamos lutando apenas por nós? Nós estamos nos esquecendo daquelas pessoas que nos amam? Será que nós estamos fugindo? Porque aqueles marinheiros estavam fugindo. Mas o Senhor mandou um alerta e disse: olha, se sair, vai morrer. Porque a palavra de Deus já havia sido dada, que nenhuma vida se perderia. E aí então, no versículo 32, diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os botes salva-vidas ao navio e deixaram cair no mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo, irmãos. Sabe, o Senhor está te falando, nenhum de vocês. Quando o Senhor cuida, quando é Ele que está na direção da sua vida, o Senhor fala que nada poderá te acontecer. E se Ele garante nenhum fio de cabelo, Ele é fiel e digno. A tempestade chegou, pastor, mas Ele que está no comando. É Ele que vai nos direcionar. A tempestade está brava, mas não importa, nós vamos continuar. E essa história não termina, irmãos. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. No momento todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas, irmãos. E o Senhor falou que nenhuma vida se perderia. E aí então, irmãos, aquela tempestade arrastou aquele barco. E quando nós lemos, lá no versículo 44, ou melhor, 43, dizendo assim: contudo, na verdade 42, para a gente entender. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E a palavra de Deus diz aqui: e assim ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvo em terra firme. Sabe, irmãos, essa história me tocou muito no dia que eu li esse texto, porque foi o Senhor, foi o Espírito Santo ministrando. E o Espírito Santo, quando chegou nessa parte, sabe o que disse, pastor? Olha, eu falei para você ficar no barco, não foi? Mas veio as ondas e começaram a bater os barcos, e dessa forma o barco todo foi destruído. Mas André, a ordem não foi ficar naquele barco. E agora, o que vamos fazer? Sabe, a tempestade pode causar muitos destroços, destruir o seu barco inclusive, mas o Senhor, mesmo com os destroços, Ele usa para que você seja salvo. Aqueles homens foram salvos com aqueles destroços que ficaram. Talvez muitas coisas aconteceram na sua vida e você esteja todo picotado, todo cortado, mas o Senhor pega isso que ficou, aquilo que sobrou, e mesmo destroçado, Ele usa para que você possa se fortalecer, para que você possa nadar até a terra firme, para que você chegue até lá e você seja salvo e nada aconteça na sua vida, meu irmão.
as coisas estão destroçadas na sua vida, pega esse destroço e começa a nadar para a terra firme. Não deixe, não afunde, não desista, porque o Senhor, Ele falou e já decretou que nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Então, meu irmão, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar, irmãos. A gente não pode temer, mas a gente tem que ter coragem. É Deus que decide como vai ser as coisas, irmãos. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, é Ele que decide. E não importa, é Ele que vai te levar para o caminho que Ele quer. Paulo estava em direção a Roma, mas o Senhor levou ele para outro lugar, irmãos. E essa história é tão linda, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente vê o poder e a ação de Deus, eu me espelhei aqui e falei, meu Deus, parece que eu estou nessa tempestade, parece que eu estou num barco que já se tornou em destroços, mas o Senhor está me levando para um lugar, para uma terra firme. E a palavra de Deus vai dizer aqui, já no capítulo 28, estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, olha o que acontece, irmãos. Uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Olha que história, irmãos. Paulo estava no navio à deriva. Estava não sei quantos dias no mar. Ficou não sei quantos dias com fome. Ficou lá completamente imaginando que tudo podia dar errado. E Deus falou que não. Aí o barco é totalmente destroçado pelas ondas do mar. As pessoas se salvam com os destroços do navio. Eles chegam em terra firme quando acham, agora deu tudo certo. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que haviam 276 pessoas naquele navio. E a palavra diz aqui, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo. Sabe, irmãos, se você quer manter o fogo aceso, irmãos, o inimigo se levanta ainda assim. Não pensa porque você chegou em terra firme, não. Ele ainda se levantou contra Paulo. E aquela víbora, aquela cobra foi lá e picou e agarrou na mão de Paulo. E aí olha que engraçado. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros, com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Ou seja, se ele não morreu lá, ia morrer aqui, olha. Quem dera que a justiça fosse tão rápida assim, irmão. É o que muita gente queria hoje, né? Não morreu lá, vai morrer logo. Olha, todo mundo, muita gente tem esse sentimento, mas olha o que acontece na vida de Paulo. E sabe por quê, irmãos? Porque ele queria manter aquela fogueira acesa, porque ele não desistiu, porque ele tinha uma chama que ardia dentro dele, e ele vai ser perseguido, irmãos. Se você é assim, se você não desiste, se você é do Senhor e continuar, ainda assim vai ter perseguição, irmãos. E esse povo começou a dizer, se a justiça lá não foi feita, vai ser feita agora. Mas, irmãos, quando a pessoa não conhece quem é um servo do Senhor, quando a pessoa não conhece a palavra, ela pode dizer muitas coisas, mas saiba de uma coisa, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, lá no último capítulo 16, vai dizer lá nos últimos versículos, sabe o que? Vai dizer assim, e estes são os sinais daqueles que o acompanham, daqueles que creem. E uma das coisas é que pegarão e ser feito e nada acontecerá, irmãos.
beberão algo mortífero e também nada vai acontecer, irmãos. Irmãos, não importa o que acontece, aquele que é separado do Senhor, aquele que serve ao Deus Altíssimo, pode vir o que for, porque o Senhor é contigo. E aí então, irmãos, aqueles homens ficaram assustados. E aí, no versículo 5, olha: contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, os outros, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e lhe passaram a exclamar que ele era um Deus. Sabe, irmão, muita gente vai começar a achar que você vai cair, que você vai ser destruído, que você não vai suportar, que você já morreu, que você vai morrer, não importa. Mas quando eles verem você persistindo, e o Senhor, o nosso Deus, te exaltando, porque o Senhor um dia vai te levantar e vai te colocar sobre as alturas, irmãos, aí eles vão mudar de opinião, porque nessa hora eles terão que ver a glória de Deus na sua vida, e nada mais poderá ser feito, irmãos. Não importa o que as pessoas pensam, não importam, irmãos. Você precisa crer e confiar em Deus. E aqueles que desacreditavam, aqueles que imaginavam que Paulo, olha, ia morrer, achou que ele era um Deus. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Não importa se é uma tempestade, não importa se é um deserto que você esteja passando, irmãos. O que importa é quem está contigo, irmãos. Por isso, irmãos, que nós devemos andar no meio daqueles que são do Senhor, irmãos. É por isso que nós congregamos aqui, para buscar pessoas, irmãos, que possam nos ajudar. Talvez a gente não encontre completamente dentro da igreja, talvez a gente encontre fora também, mas, irmãos, aqueles que perseveram, aqueles que lutam, aquele que te auxilia, aquele que te dá esperança, irmãos, fala da esperança que é Jesus Cristo, a sua vida. É isso que nós devemos fazer o tempo todo, irmãos. É isso que nós devemos buscar, irmãos. Porque aquelas vidas foram salvas por causa de Paulo. E é o que nós devemos ter hoje em nossa vida, irmãos. Com quem nós andamos, a quem nós ouvimos, o que nós fazemos, que caminho que nós traçamos. Irmãos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos deles também. Por que que nós queremos viver uma vida longe do Senhor? Por que que nós queremos traçar o nosso próprio caminho? A palavra de Deus em Efésios 2, versículo 8, se eu não me engano, vai dizer que sois salvos por meio da graça, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, irmãos, é dom gratuito de Deus. Mas vai dizer lá, sabe o quê? No versículo 9, que não vem das obras, para que ninguém se vangloriasse, irmãos. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu planejo, sobre o que eu proponho viver. Não é sobre a minha ação, não é sobre a minha capacidade. Tudo tem a ver com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele é, porque Ele nos deu essa graça através da cruz. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, irmãos. E Ele pagou o preço por nós. Não foi por ninguém, irmãos. Foi por nós. Mas eu merecia. Não, porque a graça é um dom imerecido. Mas Ele pagou o preço. Foi Ele que morreu naquela cruz. E se a gente não crer que aquele sacrifício foi suficiente, não existe mais nada que a gente possa fazer, irmão. Não existe mais nada que a gente possa pregar, a não ser o que Jesus fez. A experiência que Paulo passou, irmãos, muitos outros passaram na Bíblia. Jó passou, o povo passou no deserto. Aqueles homens que foram cativos passaram, Daniel.
Muitos outros passaram por experiência, irmãos. E eu sei que nós passamos por essas experiências também. Não estão relatadas aqui, mas podem ser relatadas através do seu testemunho, da sua palavra, através da sua conduta, irmãos. E o que nós devemos fazer, irmãos, é confiar. O que o Senhor hoje tocou no meu coração é que nós confiássemos nele. Conforme foi dito, não temas, irmãos, tenha coragem, não desista, não pare. Conforme eu disse, eu tinha preparado uma mensagem que falava do pecado, que falava de um monte de coisa, irmãos. Mas na verdade, o Senhor falou não. Porque hoje o mover do Espírito Santo aqui foi para dizer, não pare, não desista. Eu sou contigo. Seja corajoso, apenas ouça a minha voz e obedeça. Apenas siga em frente. Pode crer que eu sou contigo. Essa palavra começou a entrar no meu coração, irmãos. E não pense que eu estou delirando, não. Porque eu estou vivendo em Cristo, eu não quero olhar para o lado. Eu não quero acreditar em outra coisa, a não ser acreditar naquilo que Ele falou, nessa palavra que Ele deixou. E é por isso que eu prossigo. Eu não desisto. E eu não vou parar. Hoje está a tempestade, não importa. Não importa, uma hora o sol vai aparecer, e ele vai brilhar na minha vida mais uma vez, e ele vai me tocar, e ele vai mudar e vai me dar entendimento por que eu estava lá. Paulo não entendeu por quê, mas se você continuar lendo essa história, irmãos, essa ilha toda, hoje, é uma ilha cristã. Passou por uma história do catolicismo, ok. Mas ela é cristã. Porque um dia, esse homem naufragou. E Deus o levou lá, para que essas vidas pudessem ser resgatadas, irmãos. Aos olhos do mundo, Paulo que precisava ser resgatado. Mas aos olhos de Deus, era toda essa ilha que precisava ser transformada. Talvez você não esteja entendendo a tempestade, aonde você está, mas o Senhor quer te usar para resgatar vidas que estão mortas, vidas que não estão ainda naquilo que deveriam estar, que estão longe da presença de Deus, que não conheceram a Jesus ainda. E é isso que nós devemos ter coragem, irmãos. E é isso que nós devemos entender, a voz de Deus. Que nós possamos sair daqui hoje com essa palavra de confiança, irmãos, de estímulo. Assim como Paulo se levantou naquele barco para animar aquelas 276 vidas, irmãos. Que a palavra de Deus hoje possa animar a sua vida, possa te encher de alegria, possa te encher de força, possa te encher de ânimo para você continuar, irmãos. A tempestade pode passar, mas nós não vamos desistir, irmãos. O barco pode se quebrar, mas nós não vamos desistir, irmãos. E eu declaro agora isso em nome de Jesus, para que todas as regiões celestes possam ouvir que eu não vou desistir. Em nome de Jesus, que se você creia nessa palavra, se você crê nesse poder de Deus, fique de pé, irmãos, e comece agora a declarar, para que todos possam ouvir, para que os céus possam ouvir, para que os anjos possam ouvir, para que o Senhor possa ouvir. Eu não vou desistir, porque o Senhor está comigo. Ele disse, olha, eu vou, mas não vou te deixar órfão, eu vou te deixar com a promessa do Espírito Santo, e você estará cheio, e eu vou estar contigo todos os dias, com você, lado a lado, para que você nunca desista. Em nome de Jesus, irmãos, que esse amor, essa palavra, possa
ecoar em nossos corações nessa noite. Feche os olhos, nós iremos orar, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Se você creu, se você entendeu essa mensagem, e você, não importa, talvez você esteja em terra firme, irmãos. Irmãos, nós devemos vigiar, porque a palavra diz, orai e vigiai, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor nos encheu de ânimo, nos mostrou pela sua palavra, simplesmente, ó Pai, que o Senhor não se esqueceu de nós, que, ó Deus, a tempestade pode estar aí, Pai, ó Deus, o barco pode ter sido destruído, mas, Senhor, eu não vou desistir. Esses destroços, irmãos, que podem parecer destruição para algumas pessoas, servirão de apoio para eu sobreviver. Em nome de Jesus, que seja para cada um de vós, irmãos. Não importa a tua situação, não importa onde você está, o que importa é o que Jesus já fez pela minha e pela sua vida. Em nome de Jesus, guarda eles, Pai, e que eles saiam cheios aqui, confiantes, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.